Olá, prezados companheiros, companheiras, professores e professoras e profissionais do magistério do município de Balsas. Também cumprimento os demais servidores, as autoridades, o comércio e quero, assim, primeiramente agradecer as pessoas que têm participado das mobilizações do Sinteba pelas perdas salariais. Reiterar o convite feito pelo edital lançado nesta semana, convocando a categoria para se concentrar no primeiro dia letivo lá no Salão das Romeiras, Salão Dom Franco Marcerdotti, para podermos estar num momento de criatividade, de proposições, sugestões, participativo, a fim de sensibilizar o governo municipal, a municipalidade, que tem se apresentado como antidemocrático quando faz leis, decretos de forma unilateral, sem discussão com a classe. Convida o sindicato Sinteba como entidade representativa e na hora de chegar no local do evento é chamado para a mesa uma vereadora, professora ou professora vereadora que nos representa na Câmara de Vereadores. Nada contra a professora, que é uma parceira e amada pelo nosso coração, mas cada coisa no seu lugar, gente, que representa o Sinteba em âmbito municipal, a nível da busca de direitos e deveres, de saber as sanções e proibições que nós somos sujeitos, também saber quais direitos nossos estão sendo negligenciados, como no caso do INSS, as licenças, todas as naturezas de licença especial, que é a licença prêmio, redução de jornada por idade e tempo de serviço, às vezes a redução de jornada da pessoa com deficiência. Então a pauta é grande, mas segunda-feira, dia 30, das 8 às 12 e das 14 às 18, trataremos lá no auditório do Salão das Romeiras sobre a pauta apenas perdas salariais, com a participação das federações centrais sindicais do Brasil e outras entidades que nos apoiam. Temos a UNES, União Nacional dos Estudantes. Pedimos também o apoio da UMES, que é a União Municipal dos Estudantes. E dizer que pode ocorrer uma falta, porque tem decisão do STF, que de acordo com o período sendo dia letivo, pode ser descontado, mas também pode se sentar as instituições e conciliar, negociar essa falta para pagar no outro dia letivo a mobilização, que poderia ser um sábado, porque o calendário tem tantos sábados, e aí a gente aceitou, não é? Por que nós não podemos parar num dia letivo e depois pagar no sábado? Ou pegar a falta, que é mais barato, do que perder 11,24% na nossa remuneração, que está se referindo só ao ano 2022. Foi resolvido em 2023 com o decreto de 14,95%, mas ficou para trás, em caixa, em perdas salariais, 11,24%. Por quê? No ano passado, só o nível especial 1 e 2 receberam 33,24% que estava abaixo do piso. Quem estava a partir do nível 1 da graduação perdeu o prejuízo de 11,24% em 2022. E voltando os anos 2021, 2020, 2019, os últimos 5 anos, nós temos quase 40% de perdas salariais. Então vamos fazer a Assembleia, que é um ato estatutário, um ato constitucional, de direito sindical. Nós temos o livre direito de participar, de nos associar e de nos manifestar. No entanto, nosso secretário de Educação, da pasta da Educação, que precisa mais educação, porque a cidade da educação com um tratamento muitas vezes descortês, desleal, sem urbanidade, sem alteridade, sem altruísmo, sem empatia. Um lugar que deveria ser mais pedagógico e humanizado se torna um quartel, onde o exército ou mesmo uma procuradoria jurídica de temática como o STF, um TJMA e outro tipo de situações. Só que uma ressalva, não é respeitado o devido processo legal. A gente vai lá na defesa do professor,
às vezes até bem recebido, mas não é atendido. E o professor muitas vezes não tem direito de se explicar, de falar, de se justificar. Mesmo que sejam professores com deficiência, que às vezes precisa tomar só água mineral, esquece em casa e aí é retalhado pela escola. Mesmo comunicando a coordenação, fica a palavra de um contra o outro. Então, gente, o perfil do nosso secretário e da equipe técnica hoje nos entristece, nos frustra e nos adoece. Porque nós temos um quadro angustiado, oprimido, perseguido e de todas as naturezas, sem provisões. Porque tem muita gente que pensa que o professor está rico porque recebeu o precatório do Fundef. E não foi todo o quadro que recebeu. Só o pessoal de 98 a 2006. E nem todos aqueles que teriam direito. Porque na hora de comprovar a documentação, faltou documento, inclusive de apresentação de documento pela prefeitura, porque parte desses documentos molharam, foram estragados. E aí fica agora tendo que ter ações judiciais para a apresentação desses documentos. O sindicato ele oficia mensalmente a todos os órgãos, diversos ofícios. No entanto, ele é pouco atendido. Ele só é respondido numa pauta de arrogância, às vezes deboche, o mesmo perfil do secretário da pasta de educação e o perfil da equipe técnica que nos atende, porque a reclamação é grande. Se você quiser constatar, visite uma escola, visite um professor daqueles 25 professores que eram 25, mas infelizmente perdemos. Professor José Coelho, professora Socorro, lamentamos, nos solidarizamos com a família mais uma vez e dizemos que o gestor da educação precisa ser um educador, sobretudo. Não precisa ter formação de professor, mas precisa compreender o processo educativo, os processos pedagógicos que movem a escola, que é como um cavalo que anda, que corre, mas o coração do cavalo é a equipe pedagógica, ela é que impulsiona a velocidade desse processo. E aí tem muita metodologia, mas morre na porta da sala de aula, porque nós não temos a tinta, o pincel, o papel. Nós rachamos a água e o café. Nós sustentamos as atividades comemorativas, a festinha do dia do índio, do dia da criança. E aí o dia do professor, esse ano passado, a equipe gestora está de parabéns porque fez uma festa para o servidor municipal. E nem todo servidor foi porque não está acostumado com festa ofertada pelo município. O sindicato também ofertou a festa. E aí eu quero dizer obrigada por lembrar e considerar o professor nesse momento, porque o professor precisa ser valorizado. Nós temos o dia 7 de agosto, que é o Dia Internacional da Educação. Também precisa ser lembrado. E dizer que o que mata o jardim é a indiferença que está muito bem usada lá na Secretaria de Educação. A indiferença e a falta de empatia. A falta de urbanidade, de perceber o outro, o altruísmo, a alteridade. E nós precisamos combater essa prática repressiva, antidemocrática e de cerceamento da atividade sindical que é crime. E nós, sabendo que foi dito na abertura do ano letivo que a Secretaria de Educação não precisa de intermediário se referindo ao sindicato, ela precisa sim, porque nenhuma instituição faz tudo sozinha ou sabe todas a resposta. Ela precisa de articulação intersetorial. É tanto que nós temos um Plano Nacional de Educação, um Sistema de Educação Inclusiva e de Inclusão, a Política Nacional, que é para todas as entidades. E o Fortalecimento em Rede, também no município tem o programa Fortalecimento em Rede, o projeto, que é muito bonito, e a equipe está de parabéns, que a gente precisa conversar entre instituições, conversar não faz mal, o diálogo não faz mal. E nós queremos conciliação, que não sejam decididas situações a nosso respeito sem a nossa presença. Nenhum direito a menos e nada sobre nós sem nós, como o lema da educação especial na perspectiva da inclusão ou o lema da inclusão no Brasil. E também ainda dizer que o sindicato antes não tinha um papel de sindicato, se confundia até com a administração pública, porque era uma associação, as negociatas eram feitas muitas vezes de forma verbal. Hoje ele trabalha com a equipe jurídica ativa, trabalha
com um trabalho sistematizado, documentado, com tudo que é legal, para não sofrer penalidades, sanções e proibições. Inclusive a Assembleia está sustentada por ato jurídico. Foi oficiado ao prefeito por meio do chefe de gabinete procurador, que é o doutor Miranda, e também pelo procurador-geral, que também é o doutor Miranda, que a gente até estranha. E estranha também o fato de o doutor Higino, secretário de Educação, se apresentar como advogado de sindicato no seu perfil do sistema da Secretaria de Educação da Prefeitura de Balsas. Ele não é mais advogado de sindicato. Há uma ressalva que ele está no polo da entidade sindical, que nós vamos resolver isso também no caso dos precatórios. Talvez ele botou isso lá, porque ele era procurador e entrou da primeira vez, mas hoje ele é agente público, deveria ser subestabelecido para um outro advogado da procuradoria, e não o secretário de Educação, está representando como agente público, representando o município, litigando para si mesmo, advogando a própria causa, em causa própria. E aí a gente vê a briga aí de dizer que não precisa de sindicato, não precisa buscar advogado de sindicato. No entanto, quando o professor vai lá buscar ajuda na Secretaria de Educação, eles orientam o professor a procurar um advogado do mercado. Nada contra os advogados do mercado, nós lançamos ofício à OAB, queremos parceria com a OAB, com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, mas o sindicato, o associado, ele tem uma vantagem nos percentuais de início da causa, que aí são os protocolos e tudo, e ele tem uma vantagem no proveito econômico final. Então é interessante que se alinhe ao sindicato. E o sindicato representa não é só seus associados, são representados todo o quadro de educação do município. Se você é sindicalizado ou não, não tem problema. É uma adesão por direito e por voluntária de vocês, professores e professoras, profissionais do magistério. Porém, o direito que poucos lutam por todos, quando ele é adquirido, chega a cada um. E, no entanto, não querem dar nada para o sindicato e querem todo o retorno do trabalho do sindicato. E, às vezes, me chamam de couro de tartaruga, couro de crocodilo, couro de jacaré e couro de jabuti, porque diz que imaginam como é que eu aguento tanto reição nas costas, tanta perseguição, tanta paulada, tanta indiferença. Mas nós somos combativos, aguerridos, vivos, olhar de águia, somos pessoas que estamos sabendo qual é o real papel da entidade sindical, inclusive passando por formação mensal e semanal nas federações, nas lives, nos encontros online. Ontem mesmo tivemos reunião com todas as centrais e eu volto a conclamar, não tenham medo, vamos lutar pelo nosso direito. Nas lutas para nascer sindicatos houve até derramamento de sangue. Hoje não, a democracia do país foi restaurada, restabelecida. Nós não estamos na caverna, nós temos leis municipais, Estatuto do Servidor, Lei 441/90, que cabe para todo e qualquer servidor, Lei 1069 de 2009, Estatuto dos outros servidores não professores, Plano de carreira, também o plano de carreira que rege o cargo de professor, e outras legislações que complementam esse plano de carreira, mas para regular, para garantir o direito e não perder direito adquirido. E assim nós não vamos permitir retaliações, opressões, intimidações. Nós vamos continuar trabalhando, vamos fazer a nossa assembleia. A gente espera e clama aos colegas que dê o quórum devido, porque se todo mundo se unir nesse dia, nós sairemos vitoriosos. Essa mão que você pode achar na internet significa força, luta, empoderamento daquele que está à margem. E o sindicato está à margem da sociedade, o professor está à margem da sociedade, o servidor está à margem da sociedade. Porque querem receber o nosso trabalho, o nosso serviço, no entanto nós não temos retorno e nem reconhecimento. E aí é a hora da gente se unir pela valorização do professor. Porque foi me dito em reunião que nós não poderíamos ganhar mais do que um advogado, do que o secretário, ou do que um prefeito mesmo.
E por quê? Qual a diferença de nós e professores e outras classes? Nós professores e outras classes. Isso é preconceito de classe, minha gente. Imaturidade profissional, pouco conhecimento da causa, falta de perfil para a pasta. E aí é a hora que a gente pede, encarecidamente, com todo respeito, respeitosamente e humanitariamente, com a Deus na frente, assim como fizeram várias conciliações entre Esaú e Jacó, que façamos de acordo com o que diz Provérbios 23, onde há bons conselheiros, os projetos vão bem. Que a gente tenha essa maturidade de sentar para ver o orçamento e aí ver quem está com a razão, que a gente não tem verdade absoluta, nenhum município tem verdade absoluta. Os dados da IREL, o relatório resumido da execução orçamentária, fiscal e seguridade social e outros do portal demonstram 428 milhões até outubro a arrecadação do orçamento municipal. Disseram que eu sou falsária porque eu mostrei todo o recurso do município, mas o interesse não é esclarecer só a educação, é esclarecer toda a sociedade, não é esclarecer sobre só os profissionais de educação, é esclarecer a todos os servidores, inclusive saber como se defender e lutar seu direito, porque está havendo abuso de poder, abuso de autoridade, autoritarismo, cesseamento da atividade sindical e nós não vamos permitir. O nosso lema é juntos somos mais forte. Classe unida, categoria forte, educação forte. E aí, minha gente, o Sinteba é uma representação, uma categoria representativa, um coletivo. Ele não decide sozinho, ele decide com você. E o sindicato bom não é o sindicato que a diretoria puxa os representados, associados, interessados, mas é o sindicato excelente em que a classe, a categoria, os representados associados empurra a diretoria para trabalhar. Então nós estamos disponíveis na Rua Coelho Neto 10B Centro para atender a cada um de segunda a sexta, de 8 às 12 e 14 às 18. E também nós temos os telefones 35410728, temos e-mail que está divulgado nas nossas páginas, as redes sociais, sigam-nos nas redes sociais, @Sinteba Balsas ou @Sinteba, Facebook, Instagram e YouTube. De vez em quando transmitimos lives, e as lives são para demonstrar o trabalho que esse sindicato faz de articulação política do ponto de vista do interesse da bandeira da defesa de direito, porque o sindicato tem seu papel, a CEMED tem seu papel, há papéis e papéis, atribuições e atribuições, e o sindicato não pode confundir seu papel, como era feito anteriormente, com a gestão. Nós nos articulamos bem, nos respeitamos. Ultimamente tem faltado respeito. Outras vezes foi faltado respeito, foi conciliado. Mas a ideia e a proposição, a sugestão é abrirmos os braços para o abraço e sentarmos e conciliarmos. Porque se a gente for ajuizar as perdas dos últimos 5 anos, dá mais de 40%. Nós só pedimos de 2021 e está ajuizado na justiça um saldo de mais de 29 milhões, que a gente pede esclarecimentos ao município para saldo. Sendo comprovada na aplicação de 70%, a gente vai ajuizar esse valor para ser distribuído em rateio para todos os profissionais dos 70%. E aí, minha gente, nós estamos trabalhando por você, mas você precisa também nos abraçar. Porque quem não quer ser liderado, não tem como a gente liderar. E é comparado a atividade sindical ao leão e ao cervo. Só que com única diferença, esse leão não tem a característica de luta honesta que o leão animal tem. Ele é um leão como o lobo mal com o U. E quando o leão e o cervo se abraçam, uma hora o cervo vai
ser tomado café, feito o lanche de manhã e tarde, almoço e jantar. E aí, minha gente, a gente precisa entender o nosso papel da nossa bandeira, seguir o nosso estatuto, fazer a nossa defesa de direito, se articular bem e harmoniosamente com outras instituições, inclusive o município, que é o nosso patrão, porque é a ele que nós servimos, mas nós não aceitamos autoritarismo, nós não aceitamos falta de urbanidade, falta de empatia, falta de educação, opressão, perseguição. E aí nós queremos mais uma vez convidar e dizer: estaremos lá no Salão da Romeira, no Salão Franco Macedotti, que é antigo Salão da Romeira, na Travessa Vereador Pinto, e contamos com todos vocês lá. Até lá e avante até a vitória. Um forte abraço.